Estamos em mais um Café com Pimenta e hoje eu trago uma entrevistada lindíssima, uma mulher super empoderada. Ela é atriz, ela é escritora, ela é também, eu acho que eu posso dizer que ela é uma influencer, não é, Maitê Proença? Eu quero crer que sim, depois de tanto tempo, né, dando opinião por aí, eu acho que sim, as pessoas vão concordando, gostando daquele tipo de raciocínio, né? E aí, quando a gente fala, acho que tem um peso, né? Maitê, acompanho você nas suas redes sociais, acho que sim, você é uma pessoa bem atuante, né, nas plataformas, e você não, me corrige se eu estiver errada, né? Me parece como se fosse um quadro em que você sempre apresenta uma grande mulher, e a gente está falando de mulheres mundiais, né? Não é nada muito direcionado só, enfim, ao Rio. Eu tenho várias séries no meu Instagram, porque eu quero que ele faça algum sentido, não fique só eu lá me exibindo. Aliás, ele fala menos de mim do que de outras coisas. Eu tenho também uma curadoria dos vídeos e das cenas que eu acho que são interessantes para todo mundo ver. Então, como eu sou aquariana, eu gosto de tudo. Então, vai para tudo quanto é lado. E acaba que as pessoas veem por conta daquela escolha que eu fiz de vídeos selecionados que possam interessar a diversas pessoas. Essa série que você está falando são as mulheres de fibra. Então, são aquelas que abriram os caminhos, que criaram avenidas para que a gente possa passar hoje, dizer coisas que antes a gente não podia dizer, para que a gente possa agir de uma forma que antigamente era muito mais recolhida. As mulheres ficavam dentro de casa, as escritoras não saíam de casa, elas não viam o mundo. Então havia menos escritoras porque elas estavam recolhidas à cozinha. Não tem muito o que dizer, né? De dentro dessa perspectiva de mundo tão pequenininho. Então tem lá a primeira enfermeira, tem a primeira aviadora, as grandes piratas, porque havia piratas, era proibido, porque homens achavam que mulheres davam azar. Olha isso. No navio. Então, elas tinham que se disfarçar de homens. Então, elas amassavam o peito e tal, e iam lá como homens, assim como grandes lutadoras que lutaram em guerras e tudo, mas que tiveram que se disfarçar para poder fazer... Se comportar como homens, né? Se travestir. Se transformar, né? Virar homem. Sim. Né? Então, todas essas mulheres foram abrindo caminhos e foram se posicionando e mostrando que o valor que tinham, né? E eu acho que seria muito bom se as mulheres estivessem nas posições dos grandes políticos hoje em dia, porque isso evitaria muita guerra, né? Mulher sabe que guerra só dá em morte, e aquela morte vai ser cobrada lá pela próxima geração, mesmo que a guerra acabe. Vai falar, sua mãe foi estuprada, seu avô estuprou a minha mãe e agora nós vamos... Então, não acaba nunca. E as mulheres têm consciência de que morrem os filhos, morrem os maridos, a gente resolve as coisas de outra maneira, né? Então, eu gosto de falar dessas mulheres porque, como está tendo esse novo revival do feminismo, mas tem muita gente que não sabe nada do feminismo, não sabe onde ele nasceu, quem foram as precursoras. Eu acho que é legal mostrar essas mulheres, contar um pouquinho da historinha delas. Então eu conto assim, em 1 minuto e meio, faço um resumo. São vídeos rápidos, né? São vídeos rápidos, mulheres de fibra. Maitê, em que momento você startou para começar esse tipo de trabalho? Isso teve a ver com a pandemia ou nada a ver? Isso teve muito a ver com a pandemia. Eu acho que eu já tinha começado, não me lembro direito. Mas, de qualquer forma, na pandemia eu perdi um pouco o pudor em relação às redes sociais. Eu não gostava, achava que era uma bobagem e tal. Só que eu comecei a ver que quando eu postava e que tinha um retorno, que aquilo também aplacava um pouco a minha solidão. Eu também estava em casa, claro, achando que eu ia morrer, né? E que, sei lá, chegava alguém vinha entregar uma batata e eu falava, agora pronto, agora eu vou. Não, e você é uma atriz, é uma criadora, uma escritora, não tinha onde expandir, né, essa arte de dentro de você no momento de pandemia. Mas, sei lá, estava todo mundo mais ou menos
num mesmo lugar, eu acho. O mundo inteiro estava no mesmo lugar. Não tinha artista Tava todo mundo morno, né? Tava todo mundo na mesma temperatura. Na mesma temperatura, com os mesmos medos, com a mesma fragilidade. Todo mundo ali fragilizado, né? E solitário. Porque para mim foi muito solitário. Então eu comecei a falar assim, eu vou, é bom esse negócio. Eu vou fazer, se eu não falar coisas imbecis aqui, de repente pode ser bom. E aí eu comecei a fazer, por exemplo, eu tinha que fazer aula de ginástica. Eu ia fazer uma aula de pilates. E tinha um professor me dando aula. Falei, e se o professor der aula para mim e eu mostrar a aula para as pessoas que estão me vendo? Então, tinha lives e lives de aula de yoga, de pilates, aí eu acordava de manhã, já botava uma live lá, mostrava que a primeira coisa que eu faço é beber água quente, e chegavam as pessoas. Depois eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade com tudo, assim, de falta de bom senso mesmo, sabe? Eu falei, você não precisa ir para o supermercado para comprar produtos de limpeza, porque você acredita que aquele produto, naquele comercial que faz assim, parece uma avenida de limpeza, naquele lugar que passa o aquele pano, chão brilhando, aquele né? chão brilhando. Você acha que aquilo é verdade? Não é verdade. Faz igual a vovó fazia. Você pega um sabão de coco, rala, bota 1 litro de água quente, deixa ele derreter, e se você precisar que aquilo tire mancha, você bota 1 colher de sopa de bicarbonato. E aí fui ensinando a fazer detergente para lavar a Dicas louça, de Maitê. para lavar roupa, para limpar vidros envidraçados e mármores e pedras e tudo. E aí, com 3 coisas, você arruma a sua casa inteira. Não precisa. Se tiver álcool, vinagre, bicarbonato e sabão de coco, você não precisa de mais nada. Vai ficar limpinho e cheiroso para lavar roupa, para lavar tudo. E aí eu fui vendo que aquele negócio funcionava e que ajudava muita gente. Então fui dando 300 mil dicas, elas estão todas lá no meu YouTube hoje em dia, mas começou assim, de eu querer me comunicar com as pessoas. Depois, durante a pandemia, eu fiz também uma peça de teatro que se chamava O Pior de Mim. Falei, vou falar do quê nessa hora que tá todo mundo sofrendo, achando que vai morrer? O que pode ser relevante? Uma bobagem qualquer não vai dar. Então eu achei que eu tinha que contar situações, de alguma forma teatral, contar situações em que eu tinha escorregado, as grandes frustrações, onde eu errei muito, sabendo, não sabendo, como que foi aquilo, como que eu levantei daquele lugar e tal. Então, fiz isso e tudo isso foi meio que me acompanhando ao longo E onde você escorregou, Maitê? Nossa, tá lá na peça, virou um livro. Ao contrário do que se faz normalmente, que é você escreve o livro e depois aquilo vira uma peça. Primeiro eu fiz a peça. E a peça foi gravada, né? E aí as pessoas viam online, e eu fiz num teatro. Então eu vi aquelas pessoas nos quadradinhos assim, era muito emocionante. A primeira vez que eu vi, um monte de gente chorando, ou rindo, ou batendo palma, em casa, assim, de pijama, sabe? E eu falei, gente, essa gente toda tá trancada dentro de casa, e foi a peça mais vista do online durante a pandemia. Falei, que maravilha, né? Porque uma pessoa que tá lá no Acre, que nunca poderia ver, tá vendo. E a outra que está na Indonésia também está vendo. E outro que está na França, e outro que está... Então, virou assim um negócio que eu comecei a gostar da rede. E aí eu botava trechinhos no Instagram para convidar as pessoas para verem o que estava online também no meu YouTube, né? Quer dizer, acabou que teve um bônus, né? Uma situação foi o jeito crítica para sobreviver, né? Que eu vi, assim, e hoje em dia fiz as pazes com as redes e enfim, que bom que elas existem também, né? Agora eu estou fazendo histórias para crianças. Sim, é o Histórias da Vovó Amy. Exatamente. Então, por quê? Porque eu
Eu te contei, né, Márcia? Eu te contei que agora eu tenho 4 netas. 4 netinhas. 4 netinhas. 4 meninas, 4 princesas. Só menina. E aí, elas acham que eu sou uma máquina de contar história. Elas apertam o botãozinho assim e falam assim: conta uma história de um pássaro que é amigo de um peixe. São todas pequenas, Maitê? Todas pequenas. Tem de 6 meses até 10 anos feitos agora. Qual é o nome delas? Gabriela, Manuela, Marina e Olivia. As 4 meninas. Então, elas... Quando eu vejo que uma história funciona muito para todas elas, eu sento e escrevo, sabe? Nem todas, às vezes eu esqueço, porque eu vou contando e também esqueço que eu estou inventando. E depende da rua, né? Passa um poste, o poste entra no negócio, aí eu vejo uma cor vermelha, aquela cor vermelha vira um indígena, que não sei o que. E pronto, entendeu? Vai acontecendo a história. Aí elas pedem para eu contar de novo, não sei mais. Não lembra. Não lembro, porque não tem mais os elementos, né? Mas quando eu não lembro, também escrevo de novo, reescrevo, repenso e tal. Aí eu falei, como essas histórias funcionam muito bem. E quando a Maria era pequenininha, eu também contava história. E a Maria é sua filha? Nunca escrevi. Devo ter contado 1000 histórias para ela, que não foram para lugar nenhum. Ficaram no esquecimento. Agora eu vou escrever. E essas histórias agora eu tô lendo, mas como? Eu não quero que as crianças fiquem... Essa é a Maria. Eu não quero que as crianças fiquem na frente da tela. Então, eu só anuncio no Instagram. Eu vi no Instagram, você chama a história, você tá lá com uma roupagem, né? Um chapéu, como a gente mostrou ali. Aí você meio que fala, mas depois você diz assim, sai da tela, né? Só tem uma sinopsezinha, né? Eu postei no YouTube, tem 3 histórias, por enquanto. Vai ter muitas histórias, porque eu tô pegando também, não vou contar só as minhas histórias, vou contar também histórias que caíram em domínio público. Vai adaptar histórias que já acontecem? Já adaptei. Tem uma que já é uma adaptação, uma história do Oscar Wilde, para criança. Mas para criança um pouquinho maior. Então tem para várias idades de criança. As crianças pequenininhas, elas não toleram muito longas. Elas têm que ser menores. Elas cansam rápido. Elas cansam mais rápido. Às vezes elas não têm... E aí vão tolerando à medida que... Se bem que, sei lá, numa viagem de carro, por exemplo, uma história de 20 minutos dá para todas as idades, né? Para dormir também. Então, o que eu faço? Boto lá no YouTube e boto no Spotify. Se quiser só ouvir. Eu entro... Conto só sobre o que é, assim, em 3 linhas, e depois deixo um desenho, que uma amiga minha ilustradora está fazendo o desenho, e fica um desenho fixo. A criança cansa de olhar para aquilo, e ela vai se desligando daquela imagem e apaga a luz, vai dormindo. Não é para ver, é para ouvir, tirar as crianças da tela. Contada, realmente. História contada, como antigamente, só para ouvir. Porque você ouve. É mais do que isso, né, Maitê? Se a gente pensar, é quase como o rádio. É a magia do rádio, porque você... no livro, infantil, no caso, você tem a história que você vai lendo, ou alguém vai te contando, mas tem as ilustrações. Quando você faz um trabalho como esse, você acaba exercitando mesmo o lúdico da criança, porque é ela quem vai imaginar, ela que vai imaginar como é que aquele passarinho, como é que aquele gato ficou amigo do rato, que tipo de rato que ele é, que cor que ele é, como são todas as características. Você conta de uma enxurrada, o que ela imagina? Não sei, depende do que ela tenha uma criança de 3 anos que nunca viu, e uma outra de 10, vão ter percepções completamente diferentes, vão ser outras histórias. Então, é muito... Num mundo que está achatando isso, né? Achatando o pensamento, já chega tudo pronto, é bom para a criatividade das crianças elas só ouvirem. E descansa mais. Porque o vídeo, o imagético, ele excita. Excita, e além da coisa física, né? Que é você ficar com a cabeça baixa ou com a cabeça numa posição
né, errada por conta do aparelho, seja ele qual for, né? Exatamente, bem lembrado. Tem isso também. As netas, a filha, como é que elas estão vendo esse projeto? Porque a gente começou aqui falando de uma Maitê feminista, empoderada, e de repente vai... Gente, eu tô falando da Maitê Proença, aquela mulher belíssima que já posou pra Playboy, e de repente agora tá contando histórias da vovó, né? Como é que é essa passagem? Eu vou aproveitar, vou pedir a Salzinho um cafezinho. Maitê já tá ali na aguinha quente, né? Não, é um chá maravilhoso, é um chazinho, que ela fez pra mim. É um chá delicioso. E essa caneca, Maitê? Fala muito sobre você, né? Essa caneca, você vê que ela tem ideogramas chineses, né? Deixa eu dar licença, de eu mostrar só um pouquinho aqui na... Isso, olha que linda. Ela tem, eu não sei o que está escrito aí, mas não tenho a menor ideia. Fora, você sabe que eu ganhei de presente, e ela é maravilhosa porque ela tem um coador de cerâmica. Aí você bota lá o pozinho e ele tem uma tampinha também. Imerso ali. Aí fica lá, eu gosto muito dela, ela tem um apoio assim bom de Você pegar, não é do sabe? café? Não, eu gosto de café também, mas eu tomo café de manhã cedo. Aí tomo bastantão, assim, de café da manhã. Vamos fazer um tintim. Vamos. Então tintim. Você é mais tintim, você é mais do chazinho do que o café. O café é só ao amanhecer, para dar um... Ao amanhecer, porque eu fico achando que vai me atrapalhar o sono, né? E não vale a pena. Para mim, não vale a pena. Eu acho que sim. Eu acho, a ciência acha, né? As pessoas dizem, não, para mim não atrapalha nada, mas a qualidade do sono. Excita, né? Ele acaba... Excita. Ele excita. Tem componentes químicos ali que excitam. Então, a qualidade do teu sono, mesmo que você durma, não será tão boa, não será tão restauradora, né? Maitê, essa Maitê, quem é essa Maitê hoje? Hoje a gente está falando da Maitê empoderada, feminista, da Maitê que conta as histórias de avó, né? Da Maitê que gosta do chá, que está falando da leveza, que cuida da saúde, porque você está e continua, né, uma bela mulher. Quem é a Maitê de hoje? Porque a gente está acostumado com aquela Maitê da TV, né, das novelas. Eu não sei dizer, porque eu não fico fazendo projetos de Maitês, né? De como que eu vou ser, como é que eu não vou, seguindo a vida e me comportando dentro do meu padrão ético, né? Seguindo uma linha ali que para mim é possível. Mas não penso muito nisso. Eu nunca fui uma pessoa de pensar no futuro. Nunca. Tem gente que faz planos, né? Eu não faço planos. Eu tenho um sentido, assim, umas coisas que brotam. Eu gosto de muitas coisas. Então, eu tenho sempre um monte de projetos. Sempre eu tenho. Eles vão brotando. Mesmo que eu queira ficar quieta, eu não consigo. Porque quando eu vejo, eu estou fazendo um negócio que eu inventei para ser nada e virou uma coisa, sabe? Então eu tô, sei lá, adaptando um livro para virar uma peça de teatro, que já tem até tudo que precisa ter, né? Elenco, tudo. E isso que dá um trabalheira. Você está fazendo isso nesse momento? Nesse momento. Estou fazendo essas histórias, né? Que também é um trabalhinho, porque tem que adaptar os textos clássicos, tem que fazer os meus ficarem palatáveis para o ouvido, né? Que é diferente de quando você tem um livro onde você vai ilustrar e que a ilustração vai te ajudar a contar a história. Então, sem ficar chato, com muita descrição e tal. Então, tô fazendo um monte de coisas. Maitê, e quando você está falando de tudo isso, né? E a gente está falando, obviamente, de beleza, de uma mulher mais madura, né? Você fez uma peça recente, Duas Irmãs e um Casamento, né? Que fala isso, né? Do envelhecimento, da morte. Tudo bem para você envelhecer? Faz parte? Você lida bem com isso? A peça lidava com isso de uma forma... Porque o autor, ele teve a felicidade de botar na boca de duas irmãs. Então, o que estaria Débora Olivieri e eu? O que seria politicamente incorreto, porque hoje em dia a gente não pode falar nada mais, né? Ele, estando na boca de irmãs,
Pode. Entendi. Porque estica um pouco a corda, né? São irmãs. Então dá. Tá dentro de casa. Tá dentro de casa, exatamente. Então, era muito engraçado, porque o público olhava assim e falava, quer dizer que eu posso rir disso? Eles gargalhavam, né? Porque estavam autorizados a rir de coisas que hoje não pode mais. E então eles se chamavam de coisas de velha, né? E enfim, era toda uma história de humor, né? Gargalhada uma atrás da outra, para falar dessa questão de idade, de valores equivocados. Elas são completamente diferentes e a história tinha uma virada, né? O público entra imaginando que uma é assim, a outra é assada, e investe completamente e foi muito engraçado fazer isso, porque era uma comediona rasgada, sabe? E olhar do palco para o público e ver todo mundo com a boca aberta, rindo, com o ombro levantando, é um negócio que dá muito rindo prazer. De sacudir, né? Rindo de sacudir. É uma coisa que dá muito prazer. E você segurar um pouquinho para dar aquela piada na hora exata, né? E olhar de canto de olho para ver se está pegando, se espera mais um segundo. Então, foi muito bom. A gente acabou agora a temporada porque é muito difícil fazer sem patrocínio, sabe? Fora do Rio. Por isso que as pessoas estão viajando cada vez menos. O preço da passagem, você tem que levar uma equipe. Por mais reduzida que ela seja, ela vai ter pelo menos 5 pessoas, né? 5, 6 pessoas. E aí tem que pagar passagem para toda essa gente. Você tem que pagar hotel para todas essas pessoas. Elas têm que se alimentar, elas estão fora de casa. Transporte, tem que levar o cenário. Às vezes o cenário tem que ir de caminhão. Então, o ingresso não paga. Então, ou você tem algum tipo de subsídio, ou então fica... Não acontece. Inviável, é inviável. Você gasta mais do que você recebe. Então, a gente viajou durante um período, mas tinha que ser... para fazer viagens longas é impossível, sem dinheiro de patrocínio. E por que você acha que tem essa dificuldade? Que a gente imagina que pós-pandemia, né, haveria um boom cultural, assim, de tudo, né, de shows, de peças, enfim. E você fazendo um relato desse, né, a gente pensa, poxa, mas ainda vivemos tempos difíceis para a cultura. Porque as pessoas não entendem muito. Durante a pandemia, houve uma agressividade muito grande em relação aos artistas e às artes. E ninguém teria sobrevivido se não fossem pelos artistas e pelas artes. Se não fosse pelos filmes que eles estavam vendo, se não fosse pelos canais a cabo com as séries, se não fosse pelos livros que estavam lendo, música, né? Se não fosse pela música que você está ouvindo. Tudo que alimentava teu espírito para tirar você daquela tragédia, né? Então, até a arte que você cria, nem que seja pintar uma porcelana, um pires, aquilo também é criatividade e aquilo também salva. Qualquer coisa, se você escrever um poema, aquilo te dá um sentido. Porque você sai do nada e você fez alguma coisa. Então, isso também justifica muito a vida. E se você começar a fazer bem feito e a prática te vai fazendo fazer melhor, aquilo dá muito sentido para as coisas, sabe? Mas ainda assim, houve uma campanha contra os artistas, né? E as leis foram vilanizadas, né? As pessoas não entendem a lei. Por exemplo, a Lei Rouanet, que foi tão vilanizada, a empresa tem que pagar para o governo, digamos, 10, né? Ela tem direito a 4% desses 10. 4% desses 10, que fica 0, é uma quantidade irrisório, né? Irrisória, uma quantidade muito pequena. Ela pode com esse dinheiro patrocinar um evento artístico ou esportivo, né? Um dinheiro que ela já teria que pagar de imposto.
Só que esse dinheiro que ela dá para as artes estão redistribuindo, porque eles estão pagando 5 milhões de trabalhadores que trabalham ali, que são esse menino que ele fez a sua maquiagem, a produção, iluminação, todas essas pessoas estão sendo pagas com este dinheiro. Estão sendo pagas e não estão indo para bolso de ladrão, de político ladrão. Estão sendo gastas porque, né, talvez possa ter havido uma distorção ou outra de alguém que fez um projeto mal intencionado. Mas isso é raríssimo dentro da classe artística. Essas pessoas são idealistas dentro da classe artística. Então, aquele dinheiro todo não vai para enriquecer o artista. Aquele dinheiro vai para pagar a camareira, vai para pagar o iluminador, vai para pagar todo mundo, toda aquela equipe. E para chegar aquela peça lá na Amazônia, lá no coração do negócio. Então, é uma bobagem, né? Não é um dinheiro que está saindo dos cofres públicos, é um dinheiro que está sendo colocado de uma maneira muito mais segura, você sabe para onde está indo e que te vai estimular um entretenimento do qual você vai usufruir. É revertido, né, para o público, né? Revertido para a sua diversão. Né? Então, Maitê, você já fez o quê? 25 novelas? Mais? Eu não sei, tá lá no meu site, eu não conto. Mas 24. E tem umas que eu não conto, eu não boto lá porque não contabiliza? Não contabilizo. Tem filme que eu não contabilizo, tem novela que também acho que não entrou. E também participações pequenininhas, né? Porque as pessoas botam assim, trabalhei e tal novela, mas a pessoa foi um dia só, né? Aí pra mim não conta, né? Maitê, dessas novelas todas, e foram inúmeras, né, que a gente acompanhou com você, eu acho que uma das mais marcantes, né? Talvez tenha sido Salvador da Pátria, em que você foi a professorinha com o Lima Duarte, que era o Sassamutema. O Lima fazia um personagem que era um boia fria, que não sabia nada, era um homem completamente simples. E que chega essa professorinha que é uma idealista, ela trabalhava no Mobral. Não sei se você se lembra do Mobral. Sim. Era um sistema... Mas muita gente que está acompanhando a gente não deve saber, era um sistema de alfabetização das populações rurais. Então, essas professoras iam por esse sistema alfabetizar as pessoas. Então, essa mulher, essa Clotilde, ela vai para uma fazenda, né? E começa a ensinar, e o Sassamutema fica encantado por ela, ele fica apaixonado por ela. E aí ele vai aprendendo a escrever, e aí ele começa a virar uma pessoa mais sofisticada, e vira um político. Quando ele vira político, o poder o corrompe. E quando ele se corrompe pelo poder, ela entra numa crise de identidade, fala, meu Deus do céu, eu criei um monstro. O que eu criei, né? Então, tudo aquilo que eu pensava, então não aconteceu, não era para ser desse jeito. É uma história maravilhosa, e tinha um elenco, assim, de Luiz Gustavo, o Lima, Mário Lago, Francisco Coco, Beth Faria, Lúcia Veríssimo, Cécio Tirré, Zé Wilker. Era um elenco assim. E a gente, naquela época, não tinha o Projac. Então, quando a gente tinha que gravar, era sempre fora, né? Então, a gente ia, e aquele elenco inteiro, aquelas 200 pessoas ficavam todas no mesmo hotel, e aquilo não prestava, né? Imagina, de noite, como é que não era? A gente gravava durante o dia, quando estava exausto. Dependendo da cidade, então, a vida era ali entre vocês. Tudo, não tinha o que fazer, era sempre uma cidadezinha, né? Pitoresca e tal. Então, a gente ia pra lá e os elencos ficavam muito íntimos também, porque você era obrigado a conviver.
Você não ia ficar dentro daquele quarto, sempre um hotel ruim, sabe? E a gente ali e tal. Então, ficava lá bebendo, conversando, falava bobagem pra caramba no dia seguinte, gravava. E às vezes duravam 15 dias essas viagens, sabe? Era muito maravilhoso, né? Porque, sei lá, a gente e a novela era muito também nosso assunto. Nesses papéis, assim, que você protagonizou, algum que marcou mais a sua vida profissional? Ah, sei lá, eu acho que a Helena, né, do Manuel Carlos. Você foi a primeira Helena? A primeira Helena foi a Lilian Lemmertz, a mãe da Julinha. Uhum. Mas depois passou-se muito tempo, ele resolveu que ele ia chamar esse novo personagem de Helena. Aí eu fui a primeira de uma nova série de Helenas. E tinha aquela menina, nossa, como é que é o nome dela agora? Minha cabeça tá ruim. Que fez a minha filha, a Tatiane Goulart, que tinha, numa primeira fase, meses. E depois ela tinha 7 anos de idade. E essa menina era muito madura. Então era linda a relação. E como ela tinha dificuldade para decorar em casa, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar 1 hora antes, a gente vai decorar juntas, e aí na hora tudo vai fluir melhor. E porque ela me contou uma história assim muito comovente, que eu falei, olha, você gosta de fazer novela? Ela falou, gosto. Eu falei, pois é, mas essa vai ser a última que você vai fazer, do jeito que tá. Você não chega, você tem que decorar. Porque ela não conseguia decorar os textos. Você tem que decorar. Eu falei, mas não dá. Eu falei, não dá porque se tranca no quarto. Ela falou, eu durmo com 5 pessoas no meu quarto. Eu falei, então se tranca no banheiro. Uhum. Ela falou, só tem um banheiro na minha casa e tem 12 pessoas morando. Era mais ou menos uma história assim. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, então tá bom. Então, isso. Eu venho antes, a gente decora juntas e tal. E aí o que aconteceu foi que ela foi mimetizando o meu jeito de ser. Parecia mesmo que a gente era mãe e filha. Aquilo foi virando uma simbiose. Era muito lindo, sabe? E tinha Tony Ramos, Laura Cardoso, era uma novela muito bonita aquela. Uns diálogos extraordinários, o Maneco assim, no seu melhor, né? Porque o Maneco de diálogo não tem igual. É verdade. E depois, o que mais que eu fiz? Muita novela do Silvio de Abreu também, né? Sei lá, fiz uma que era Jogo da Vida, que foi a primeira novela dele que eu fiz, que eu era muito mau caráter, oportunista, e era um personagem... É bom fazer uma vilã? É ótimo. Ela era horrorosa, oportunista, ela usava o Paulo Goulart e tal. E depois eu fiz a Juliana de Guerra dos Sexos, com o Mário Gomes, que era uma novela também que só tinha estrela, né? Tarcísio Glória, Fernanda e Paulo Otran, Zé Maier, Lucélia Santos, Cristina Pereira, e assim, era só fera. E eu e o Mário fazendo par também. Que mais? E assim, a última novela que eu fiz na Globo foi a Liberdade, que foi uma novela muito boa também. Ela foi exibida às 11 horas da noite, 1 hora eles vão reprisar. Ela era maravilhosa. Você tem saudade desse período de TV, assim, quando a gente te vê mais assim na rede social? E às vezes o artista ele se cansa, né? Porque a televisão é um trabalho cansativo, né? A TV são é uma horas lenha. De espera, né? Para uma gravação. E na época em que eu protagonizava novelas, na minha época, as novelas eram muito centralizadas no personagem principal. Os 2 personagens principais, eles tinham, assim, 70% das cenas. A Helena, do Manuel Carlos, a Felicidade, era tudo ali. Dona Beija. Manchete, né? Dona Beija na Manchete era tudo em cima da Dona Beija. Então, eu fazia assim, e fazia 30 cenas por dia. 30 cenas, todas eu no papel.
principal. Fazendo, não era com outras pessoas, eram todas hoje em dia se fazem 12 cenas, 11 cenas, e também descobriram que os atores ficam doentes por conta disso. Então, tem vários núcleos de interesse, quase de igual pesos iguais. Essas histórias são todas complementares, mas também com igual peso com a história mais central, sabe? Naquela época, não. Naquela época era tudo exibido. Então, você chegava em casa e tinha que decorar 30 cenas pro dia seguinte. Na hora que estava mais cansada, você já tinha gravado durante 10 horas. Será que hoje, Maitê, com todo esse... Não sei como é que a gente fazia. Hoje, com todo esse acesso, é internet, é rede social, é TikTok, é isso... Porque eu, pelo menos, tenho essa sensação que às vezes parece que a cabeça da gente, né, não vai dar conta de tanta coisa. E eu acho que isso faz diferença ou não na vida hoje de um artista. Uma pessoa que faz novela hoje, não é possível que tenha a mesma capacidade de absorção de conteúdo como antigamente. Porque antigamente eu acho que a gente tinha a cabeça mais livre, né? Para estudar, para decorar? Para decorar esses textos, porque você já está com a tua cabeça tão tomada de tudo, como é que ainda entra um roteiro inteiro daquele, né? Praticamente uma peça de teatro por dia que você tem que decorar, pro dia seguinte. Não sei como é que faz, não sei. Eu não sei. Eu acho que eles têm que abrir mão de muita coisa, né? Filhos... É quase uma imersão, né? Uma imersão. Você faz todos os seus médicos e tudo antes, né? Se você não for uma pessoa muito organizada, atrapalha. Só que hoje são muito menos cenas. Como eu disse, o volume caiu assim, 1/4. Entendi. Da quantidade de cenas como que rodava antes, né? De como rodava antes. Por isso que as pessoas, mas a gente amava vocês e tal. Mas é porque eles ficavam muito tempo com a gente. Na hora era o único momento de prazer do dia. A pessoa trabalha feito uma mula. Chega em casa, toma um banho, senta na frente da televisão e quem é que está lá? Aquele artista, para te trazer o momento mais agradável, mais relaxante, mais intrigante, para te contar uma história, né? Aquilo dava lastro para o sujeito aguentar mais um dia no dia seguinte, né? Então, e as novelas eram boas. E voltar para casa para assistir a continuação do capítulo anterior. Exatamente, né? Porque tinha aqueles ganchos incríveis e tal. Eu não sei como é que é, porque eu não tenho visto novela, não dá tempo. Não, eu acho que até a TV aberta, ela perdeu muito com isso, né? Porque hoje as pessoas não têm mais o mesmo... a novela antigamente era um vício, eu acho que na casa de toda a família. Também, né? tinha menos opções de entretenimento, né? Quando você queria se entreter, você saía, ia ao teatro, você ia ao cinema, as pessoas se vestiam para fazer essa programação, né? Era um acontecimento. Tinha muito mais festa do que tem hoje. Então, mas tinha uns horários, né? Aquele horário da novela, eu vou depois da novela, né? Era como o Jornal Nacional também, né? Todo mundo parava para ver o Jornal Nacional, depois via a novela que era cedo. A novela não era às 9h30. Novela das 8. Era às 8. Então, quando chegava 9 horas, você já estava pronto, você já saía, só faltava botar a roupa que você já tinha escolhido e você ia para a festa, né? Então, era outra vida, né? Maitê, você também participou daquele quadro do Fantástico, que eu achei até que tinha virado uma série, mas eu acho que foi só Fantástico mesmo, né? A Vida Como Ela É. Né, com histórias de Nelson Rodrigues. E quando a gente fala de beleza, né, da mulher bonita e Nelson Rodrigues, a gente sempre tem um temorzinho que o roteiro possa caminhar para um outro viés. Mas isso não aconteceu, né? A Vida Como Ela É, e você participou de vários episódios, foi um trabalho bem bacana também, não foi? Eu fiz 2 feias, bem feias, né? Como é que conseguiu essa caracterização, né? Facílimo. Eles botaram numa delas, que era um personagem que era uma oportunista, uma mulher mesquinha, ela vendia a filha por uma geladeira, sabe? A filha era a Cacau, a Cláudia, a Claudinha. E aí, pro Fábio Sabag, né, que era um velho na história e tal, e aí
eu tinha que ser muito feia. Então a gente pensou, falei assim, a gente vai te botar uma lente e vai botar uma verruga, uma coisa. Aí botaram uma prótese de dente, mas eu fiquei medonha na hora. Foi só a prótese e é muito fácil enfeiar uma pessoa. E aí, quando eu falei, o Daniel filho, né? Você acha que precisa botar, ou tirar a cor dos olhos, botar um olho assim mais neutro e tal? Ele falou assim, não, você já está perfeita, tá horrorosa. Medonha. Aí eu fiz uma outra também, que era uma mulher muito bonita e tal, com Zé Maier, essa, e ela... Mas ele não gostava dela. Ele só gostava de feias. E aí ela tem um acidente de carro, fica transfigurada, toda deformada. E ele então fica apaixonado por ela. Ela fala assim, eu vou ter que consertar toda torta, com o olho para baixo, o outro para cima, tudo errado, mas assim, grotesca. E aí ele, não, está perfeita e tal. Coisas de Nelson Rodrigues. Era muito maravilhoso aquilo. E também era difícil, porque a gente só tinha direito a fazer uma vez a cena. Tinha que todo mundo acertar. Não podia errar, porque o Daniel queria fazer em cinema. O cinema era película, muito cara. Então a TV Globo deu muito pouca película para aquele projeto, que era um projeto meio experimental. Falou, vamos ver se eu conseguir fazer assim, ok. Então a gente deixa você fazer essa brincadeira aí. E ele quis enfrentar o desafio, né? E ele falou, tá bom. Vou fazer. A gente raras vezes fazia um segundo take, mas eram cenas dificílimas. Às vezes vinha uma grua que tinha que descer, aí passava num plano americano e acabava no olho da pessoa, sabe? Então o cinegrafista tinha que estar muito ligado. Todo mundo, o sujeito que segurava o boom, não podia aparecer o boom ali numa hora e estragar tudo. Todo mundo tinha que estar completamente alerta e os atores no seu melhor, sabe? E rolou. Foi perfeito, né? Foi perfeito. Foi bacana, perfeito. Foi, né? foi muito bacana. Maravilhoso. É, muito bacana mesmo. Muito bacana. E deu um super ibope. O Wilker é que fazia o narrador. Ele começava narrando tinha uma datilografia, assim, máquina, como se fosse o Nelson Rodrigues. Escrevendo, exatamente. E aí começava a história, sabe? Era muito bom. Maitê, essa vida toda aí de atriz, enfim, você viajou muito já, né? O mundo todo. Eu viajei desde muito cedo. Primeiro eu viajei pelo Brasil todo. Assim, com 15 anos de idade, eu já tinha ido para o Nordeste inteiro, para a Amazônia, para o interior inteiro. Depois eu fui para a América Latina. Então, Bolívia, Peru, viajei assim esses países de língua espanhola. E depois eu fui para a Europa. E da Europa eu fui para a Ásia, para os países árabes, depois para a Ásia e acabei na Índia. Aí voltei e depois peguei gosto, né? Peguei gosto porque daquele dia eu viajava com muito pouco dinheiro. Nada. Quando você viaja assim, você precisa das pessoas. Então eu ainda era vegetariana. Então, imagine se... Você ainda, não? Sou. Então, ir para um país desértico, onde as pessoas só comem carne, e ser vegetariana era e não falar a língua, porque eu não falava árabe, por exemplo, né? No Irã, por exemplo, também não falava aquela língua persa, né? E turco, e depois na Índia. Então, eu precisava da ajuda das pessoas. Elas me levavam para a casa delas. Às vezes eu dormia na casa delas. Eu precisava que elas me ajudassem com as coisas. A gente tinha $1 por dia para comer e dormir. Era muito pouco, sabe? E tudo dava certo. Não sei como, mas tudo dava certo. O que eu encontrei de gente boa no meu caminho, generosa, desprendida, desapegada, que ajudou a gente, sabe? Eu estava com um namorado e essas pessoas, eu só encontrei gente boa, assim, sei lá, uma mulher que me viu, que eu cheguei na Grécia e eu estava
tão meio triste. Eu estava morando na França, estudando na França. Aí, com quantos anos? Tipo 18, 19. Aí eu fui para a Grécia porque eu queria o verão. Eu precisava do verão. Eu tinha passado 9 meses naquele lugar meio cinza e com as pessoas mal criadas, sabe? Me tratando meio aos pontapés e tal. Eu falava mal, né, ainda e tal. E aí, quando eu cheguei na Grécia, fiquei tão encantada com o sol que eu peguei uma queimadura de 2º grau. Olha. Tinha bolhas no meu corpo inteiro. Bolhas na cara, bolhas no pescoço, bolhas. E uma senhora gordona, assim, meio turca, sei lá, ela me viu na rua, ela falou assim, vem. Eu falei, oi? Mas ela era tão autoritária que você obedeceu. Que eu falei, ela deve saber o que está fazendo. Aí ela me mostrou, ela falou assim, isso aí, eu vou curar. Ela fez um gesto, porque ela não falava nenhuma língua que eu falasse. Você entendeu a linguagem dela. E eu saquei que era que aquilo era que bom, eu acreditei você, né? nela, sabe? E ela era muito mandona, não dava pra falar não pra ela. Ela me levou pra casa dela, chegou lá. Ela devia ser ariana. Eu não sei o que ela era, mas ela era convincente. Me levou pra dentro da casa dela e falou, tira a roupa. Eu falei, oi? Como? Tira a roupa? O que eu faço? Eu falei, tira a roupa, uai. Aí ela falou assim, ela fez assim, tipo... Para de frescura, Para de frescura. Eu sou casada, marido. Tira a roupa, eu vou cuidar de você, né? Tipo... E aí eu tirei a roupa, ela foi pra cozinha, fez uma poção mágica, que eu não sei o que era, mas tinha cheiro de iogurte de cabra. E ela botou mais um monte de coisa lá. Me empapou com aquela coisa toda. Me amarrou numa gaze. Mas tem que loucura. Numa gaze inteira. Feito uma múmia. Uma múmia. A perna, o pé, tudo. Eu tava inteira ruim. Nossa. Quando eu acordei de manhã, ela tirou aquela bandagem toda. Minha pele estava íntegra, maravilhosa. Parecia uma pele de bebê. Ela ria, a família ria, e ela falou assim, eu tô te dando meu quarto, eu vou dormir na sala, tudo gesto. Sim. Me deu comida, tudo, tarará, e eu acordei, estava perfeita. Eu era adolescente, eu nunca peguei o endereço dessa mulher para poder agradecer, para poder, né, depois eu falei, meu Deus, por que eu não, né, eu fiquei com uma vontade ao longo dos anos de encontrar... Retribuir de alguma forma, né? Não tinha como. Várias coisas desse tipo me aconteceram. Não foi uma nem duas. Pessoas me salvavam. Eu estava doente para morrer. Febre de 40 graus. A pessoa me pegava pela mão, me levava para casa. Eu dormia no chão, de terra batida, acordava boa. Aí, dinheiro que me davam. Era assim... Você foi uma viajante, então? Uma viajante. Fui uma viajante e conheci muitas coisas da melhor maneira possível. Porque quando você viaja, faz uma viagem de turista, você fica lá num hotel 5 estrelas e fica igual como se estivesse no seu país, né? Sem nenhum desconforto. Nesse tipo de situação, eu dormi na rua várias vezes. Chegava, não tinha me organizado. Mas de onde saía essa coragem, Maitê? Era a juventude? Era coragem, era curiosidade, vontade de conhecer o mundo, de desbravar o mundo. Vontade de desbravar o mundo. E na maioria das vezes sozinha, acompanhar? Você mencionou um namorado. Mas... eu tinha o namorado, mas tinha lugares em que ele não aguentava ficar comigo no Irã, por exemplo. Ele não aguentava, porque estava muito agressivo na época, o chá ainda não tinha caído, ia cair daqui a um mês. E as pessoas passavam a mão na minha bunda. Isso que eu ia falar, você não tinha medo como mulher, uma mulher branca, bonita? Naquele momento, o que eles viam de mulher europeia era muito filme pornográfico. Então eles achavam que a gente gostava daquele tipo de tratamento. Eu não sabia que aquilo era ofensivo. Só que, peraí, né? Eu comecei a andar com melão na mão, assim. Eu olhava com melão na mão e olhava, assim, tipo, vem, você vai ver o que vai acontecer. Porque o namorado... Meu Deus, ela ia agredir alguém com melão. Com melão. A minha ideia, minha arma era um melão. E
Enfim, deu tudo certo e conheci muitas coisas e depois segui viajando, né? Eu gosto muito de viajar. Hoje em dia, ainda bem que eu fiz isso, porque tá mais difícil, né, hoje. Com certeza. O mundo tá mais populoso, o mundo tem muita gente, muita gente e mais mal educado, mas muito mais mal educado. Essas pessoas boas estão todas recolhidas, né? Não sei o que aconteceu, mas elas estão desconfiadas, com razão. É interessante porque quando você relata as suas viagens, você fala muito da bondade, né? Uhum. É como se você desbravasse o mundo e encontrou muitas pessoas boas. Muitas. E olha, que imagine se você diz que eu tô bonita agora, imagina. Sim, com 18 anos, 20 anos. Tudo perfeito, linda, tudo no lugar. Jovem. E num país árabe onde eu aparecia. Muito. Estava coberta, né? Como eu me cobria, mas não dava mas certo. Mas não como elas, né? Não tinha olho claro, me cobria o máximo, porque eu cobria os braços, cobria tudo, usava chador em alguns lugares e tudo, fazia como eles fazem, né? Pra não ser ofensiva. Mas ainda assim eu chamava atenção, porque eu falava outra língua, porque eu tinha a pele clara, era estrangeira, era tudo esquisito. O namorado também é esquisito, entendeu? Pra eles, né? Mas não sei, acho que hoje em dia o mundo ficou muito mais perigoso, ficou um lugar mais perigoso e as pessoas estão muito mais desconfiadas também, né? Maitê, você falou que nessa viagem, já no início aí, 18 anos e tudo, que você já era vegetariana, né? Porque eu ia perguntar se essa coisa sua da yoga, você falou do pilates, né? Essa que a gente conhece um pouco de você, né? E vê muito essa história me parece assim que você é bem não sei se adepta, mas que você aprecia o budismo, por exemplo, essa cultura mais zen. Não tem a ver com a religião, não tem nada a ver com religião, nunca teve, até porque a religião é coisa inventada pelo homem, né? Não é de Deus. É bobagem, né? Quer dizer, não quero ofender ninguém, mas no seu olhar são dogmas, né? Não é no meu olhar, são dogmas. Eles são inventados pelo homem, não são uma coisa que o que a fé, a sensação, a ligação com o divino, isso você pode experimentar em qualquer religião. Não tem uma melhor que a outra. Se você estiver buscando um caminho para algo maior, que a gente não precisa dar nome para esse algo maior. Você vai fazer esse encontro, independente se você for escolher o Islã, o Candomblé, o budismo, ou o catolicismo, não importa o caminho que você escolha, né? Então, para mim, isso é a ligação do divino com você mesmo. É outro papo, é diferente. O que eu tento é ter uma vida mais próxima da natureza, sabe? Eu sinto que quando eu vou para a natureza, que quando porque as redes sociais são um vício. Sim. Todo mundo está viciado, né? Eu fiquei 2 meses agora sem rede social, porque minha rede social foi bloqueada por motivo nenhum. Eu falei assim, mas como assim bloqueada? Aí fui lá fazer eles têm um nome para isso, mas você escreve lá, olha, não concordo com isso, que é a única coisa que dá, e você cai numa máquina. A máquina fala, vamos analisar daqui a 24 horas, talvez um pouquinho mais, você terá um diagnóstico. Só que passaram-se 2 meses, sem nenhuma justificativa. E aí um belo dia voltou, sabe? Aí caí na mão desses hackers, descobre assim 35 mil para fazer voltar o teu negócio. Só que é ilegal aquele negócio. O que ele vai fazer? Ele vai entrar lá dentro da meta para pegar o negócio de negócio? Será que ele vai estar fazendo, né? Eu preciso recorrer a essa gente. Por que a meta não fala comigo? Não fala. Aí, enfim, fiquei 2 meses sem isso e foi bom, porque eu fiz um detox obrigatório, né? Compulsório. do negócio e sobrevivi. E voltou naturalmente, então? Voltou na Europa, não voltou ainda não. Não voltou em Portugal, não voltou na Europa. E tá lá, não volta. E se pergunta por quê? Não tem, né? Tem. Nada. Não fiz nada. Porque tudo que eu fazia, nada era contra as regras do Instagram. Nada. Nunca. Durante 12 anos. Nunca, né? Mas, um belo dia. É um erro da máquina, sei lá o que é. Enfim.
Mas eu que sinto... Você estava falando da natureza, né? Que você gosta desse contato. Eu sinto que quando eu tô longe dessas coisas que a gente inventou, né? Que a nossa civilização inventou e que são neurotizantes. A cidade não é um bom lugar para o ser humano morar. Um lugar que não tem árvores, que só tem barulho, que você respira um ar, que você acha... Inventaram um negócio que tem 4 rodas, você entra dentro daquilo e você polui, suja o ar que você vai respirar. E aí você vai ficar doente, porque você está num lugar cheio desses carros. E você mora num lugar fora do chão, porque você está lá em cima, elevado você nunca pisa na terra. E tudo entope, porque tem lixo, porque a gente faz lixo demais. As pessoas, sabe, na pandemia também ensinei como é que não faz lixo, recicla, não é recicla, é reutiliza, né? Enfim, então quando eu consigo... a vida mais perto da natureza e comer de forma saudável, né? Eu estudo nutrição desde os meus 20 anos. Desde a época que eu virei macrobiótica. Foi a primeira coisa que eu fiz. E fez muito bem para mim. Aí eu fiz todas as experiências alimentares que você possa imaginar, inclusive ficar sem comer durante 10 dias. E, enfim, tudo. Fiz essas. E até eu encontrar um jeito que funciona para mim. Tem umas alimentações que não dá para você viver em sociedade, porque você vai para casa de alguém. Pois é, eu ia te perguntar isso. Como é que macrobiótico não come batata. Como é que você vai explicar que você não come uma batata? Social sendo vegetariana, Maitê? Não, sempre tem alguma coisa que eu possa comer, né? E também eu como em casa. E aí chego lá e finjo que como, entendeu? Aí eu como 3 coisinhas, as pessoas falam, nossa, você come tão pouco. Eu já comi um prato de arroz com feijão, entendeu? Em casa, com um monte de coisa, de legumes, de quiche e coisa. Eu não faço nada para emagrecer. Porque se você come uma comida mais saudável, teu metabolismo funciona mais rápido. Sim. Ele funciona melhor. Então ele elimina as porcarias e não engorda, entendeu? Mas até nas viagens deve ter uma dificuldadezinha, não? Então tem muito lugar que tem comida orgânica, né? Para você... Restaurantes maravilhosos de comida orgânica. Mas então, quando você tem uma viagem ou alguma situação assim, você já deve fazer a sua logística, né? Deixa eu ver onde eu vou, por onde... Não, eu vejo, hoje em dia é muito fácil, né? Você encontrar os restaurantes próprios e tal. Né? E se eu tiver que almoçar com um amigo que não come as coisas que eu como, eu vou no lugar dele. E aí eu como acompanhamentos e tudo, entendeu? Eu não preciso comer um carneiro. Eu posso comer uma outra coisa. E tento fazer uma alimentação muito colorida, que é uma coisa que é fácil de fazer. Teu prato tem que ter cores. Se o teu prato tiver cores, você está comendo tudo que você precisa. Você não precisa daqueles complementos todos. Então, compro coisas orgânicas, mas se não der para comprar orgânico, come não orgânico de forma mais equilibrada, né? Pouquinho. Não precisa comer açúcar, não precisa. Você pode adoçar com tâmara, com uva passa, você pode adoçar de 1000 maneiras. Né? Você deu essas dicas também nas suas redes sociais? Dei. De alimentação? Acho que dei. Dei tanta dica lá, que tá tudo lá no YouTube da Maitê, que agora tem as histórias lá da vovó. Tem também as mulheres de fibra que vão morar lá, quando elas saem do Instagram, elas vão para lá. E, por exemplo, eu tenho uma geleia que eu faço para minha neta, que é para ela não comer a geleia. Geleia é uma delícia, né? A geleia industrializada. A geleia industrializada, que ainda tem conservante, aquilo ali. Aí eu faço com frutas vermelhas, boto umas gotinhas de monk. Monk é um açúcar que é um açúcar que vem de uma frutinha chinesa, muito mais doce do que a cana-de-açúcar. Então você põe 3 gotinhas, já fica muito doce, sabe? E às vezes... E onde a gente encontra o monk? Tem todas essas lojas aí de produto natural, você encontra. Você tem que botar se você botar demais, ele vai ficar com aquele gostinho que fica depois, sabe? Aquele gostinho. Aí você não bota menos e complementa com tâmara. Tâmara adoça muito bem, sabe? E eu, às vezes, quando eu faço pra mim, eu boto um cálice de vinho do Porto. Um cálicezinho. Na geleia? Na geleia. Porque eu pensei o seguinte, que o álcool ele evapora, né?
Aham. Então, aquele açúcar do vinho do Porto, ele é mais saudável do que o açúcar industrializado, aquilo que sobra. Esse é meu raciocínio, mas eu não tenho certeza, porque eu não chequei. Fica maravilhoso, eu recomendo muito. Você bota um pouquinho adoça, que é uma maravilha. Às vezes você nem precisa do Monk, se usar o vinho do Porto, sabe? Ô Maitê, você falando nessa história toda, eu tô aqui agora com uma curiosidade, porque já que você preza tanto o natural e tudo mais, como é que foi essa passagem da menopausa na sua vida? Você resolvi hormônios? Eu resolvi que eu nunca tinha tomado hormônio na vida, nem para anticoncepcional. Eu fazia todos aqueles outros métodos. E eu resolvi que eu não ia ficar daquele jeito que eu via as mulheres se abanando. Eu falei, eu não vou fazer isso. Não vai, isso é indigno, não vai acontecer, não vai, pelo amor de Deus, não permita. Se eu começar a sentir aquele calor, eu vou deixar escorrer, vou ficar com a coluna ereta e vai passar, entendeu? Você acredita que eu tanto fiz minha cabeça que eu tive... nada. Eu acredito. De noite, assim, de vez em quando, me dormindo. Muito, Maitê. Eu tinha uns calores, assim, de noite, acordava com os calores. Mas eu não tive, de tanto que eu fiz a minha cabeça. Eu me obriguei a não ter. E eu acredito nisso. Você comanda esse negócio. Porque também, senão, virou desculpa também um pouco, né? Porque tudo é a dor de cabeça, é o suor, é o calorão. Você já tá... vira justificativo. Eu tô com barriguinha, eu tô com o abdômen assim. É por causa disso. Tudo é a menopausa. Tudo é menopausa. A pessoa não tem vergonha na cara, né? Também um pouco. Então, um pouco é, um pouco não é. Isso. Você sabe que tem países no Oriente que não tem palavra para menopausa? Não tem palavra. Então, que também é o outro lado, né? Um excesso. Sim, também. Mas elas têm que lidar com aquele negócio. Lida com a coisa. Se você justificar tudo, o teu mau humor, a tua intolerância... Como a gente também lida com a menstruação, por exemplo, que o homem não tem. A gente não lida com menstruar, a vida inteira. Não é? Então, eu também penso dessa forma. Eu acho que a menopausa... é lidar com ela. Como tudo, algumas pessoas vão lidar bem, outras nem tão bem. Mas assim, você tem que né? ter recursos. Você tem que ter recursos para lidar com as suas mazelas. Você tem ataque de pânico, ele dá avisos. Ele tem uma centelhazinha de um negócio que você saca. Naquela hora, tem 300 coisas que você pode fazer. Tem respirações que você faz, ele não virá. Ele não virá. Esse eu também dei. Tá lá e funciona, porque eu tive uma pessoa muito próxima, eu mesma tive ataque de pânico, eu jurei que nunca mais ia ter, e consegui, e via, quando ia chegando... Percebia chegar dos sinais, né? Percebia pequena coisinha que tá chegando, nananana. Então eu tenho respirações potentíssimas que... Você irriga, você faz meditação, muda a química do teu corpo. E mudando a química do teu corpo, você restabelece uma organização lá dentro que não deixa aquilo vir, entendeu? Então, tem recurso, sabe? E tem os remédios, né, hoje em dia, mas antes de se entupir de remédio, porque eles têm efeitos colaterais, claro. É bom você ter também esses outros recursos. Faz junto, faz as duas coisas, mas não acha que isso não vale. Isso tem muito valor. Eu sei porque eu experimentei, eu sei porque eu ajudei pessoas e funcionou. Eu acho que hoje tem muita coisa, né? É a acupuntura, a auriculoterapia, a meditação, que eu até você faz meditação todo dia. É maravilhoso, né? Eu medito ao acordar, né? Difícil meditar. Mas faz um pouquinho, 5 minutos, sabe? As pessoas querem logo começar com 1 hora, não vai dar, 1 hora é muito chato. Resultado imediato. Não vai dar. Você tem que ir fazendo e aí o teu cérebro vai aprendendo aquilo e vai saindo um prazer daquilo. Tudo tem que ter prazer. Você tem que descobrir o prazer daquilo.
no início tudo é difícil, né? Você vai aprender a dirigir, é difícil. Você vai aprender qualquer coisa. Uma língua nova é dificílimo. Depois que você domina um pouco, começa a ter uns prazeres envolvidos. E vem a autoestima, né? Que você diz assim, consigo cantar aquela música. Aí dá vontade de aprender mais. Exatamente. Né? Igual o treino, você tá treinando, aí vem um musculinho novo e você fala, gostei, quero mais um, né? Exatamente. Mas é chato. É chato. Dá trabalho, é cansativo. Né? E fazer agora, como tudo exige uma sequência. Você não pode fazer uma vez só. Pode, se quiser, você faz uma vez só. Mas para você sentir o prazer que vem, precisa de uma rotina. Você acha que você é uma mulher bem resolvida, Maitê? Não. Não? Achei que você ia dizer só. Não, acho que não. Mas você parece ter, assim, tanta clareza da vida, assim... mas isso não quer dizer que você é bem resolvida, né? Você enxerga, claro, mas executar é diferente. Não é só executar. A gente é fadado ao temperamento que tem, né? E as nossas questões íntimas, né? Que te atrapalham e que elas vêm quando você está mais vulnerável. E a vulnerabilidade acontece para todos. A fragilidade, somos todos muito, muito frágeis, né? Então, eu acho que eu vou me resolvendo e também não dou muita importância para mim mesma. Mesmo quando eu tô... Para as suas questões. Não dou muita importância. Eu penso que eu não sou nada, que na hora que eu morrer não vai acontecer nada, o mundo vai seguir igualzinho, entendeu? Você pensa na morte, Maitê? Penso nisso. Assim, eu vou morrer um dia, não vai acontecer absolutamente nada, né? Nada. Minha filha vai ficar triste um pouquinho, eu acho. As netas, talvez, e tal, um ou outro amigo e tal. Daqui a 3 dias, acabou. A vida continua, né? Mas igualzinho, não faz nenhuma diferença. Então, por que eu tô aqui me desesperando? Calma, Maitê, vai passar. Calma. E aí, tá triste? Então, vai fazer o quê? Tá triste. Aguenta aí, senta, faz alguma coisa, respira, né? Você não fala aí negócio de respiração. Então, bebe menos, não bebe... Né? Faz essas coisas que ajudam a ficar mais contentinha. Vai andar na praia. Você é moradora de Copacabana há 300 anos, né? Você sempre morou lá? Eu atolei lá, né? É o Triângulo das Bermudas. Estou lá. E aquilo lá de manhã cedo, muito cedo, é maravilhoso. É lindo, mas Copacabana, eu digo que Copacabana é um país à parte, né? Totalmente. Porque você vai a hora que for, você vai de madrugada. Eu conto às vezes que eu, no carnaval, saindo do camarote, deixei meu carro em Copacabana, desci ali no Fermon. Do caminho do Fermon até o meu carro, tantas pessoas falaram comigo que eu nunca via, dando bom dia, contando histórias entre 3 e 4 da manhã. Eu falei, gente, que lugar é esse? As pessoas chamam pelo nome, inclusive, né? Pois Maitê, né? Aí, Maitê. Copacabana é um mundo à parte. É um mundo à parte. E a praia de manhã só tem gente assim, atleta, tem mãe com criancinha. É uma energia especial, né? Outra onda. E a praia tá calma. Sim. Também tem isso. Porque os ventos não começaram ainda. Então a onda dá pra entrar no mar, dá pra nadar. Os ventos como um todo, né? Inclusive das pessoas, todos, né? Então tá limpo, sabe? Não tem barulho. É uma maravilha. Você fica olhando aquele horizonte, você olha até a Namíbia, sabe? É maravilhoso. E você sempre foi uma mulher lindíssima, até hoje. Não sou eu que estou inventando, as lentes estão mostrando. Você sempre foi namoradeira, não muito, mas muito cobiçada. Namoradeira, eu acho. Foi, Maitê? Namorava bastante. Gostava do negócio. Gostava ou não gosta mais? Gosto menos. Mas gosta ainda. Não gosto ainda. Mas tem determinado momento da vida aí, você se declarou também como bissexual. Chegou a namorar uma cantora, né? E de lá pra cá, isso mudou?
Pra você não faz diferença? Eu não declarei nada. Não? Eu não. Então foi a mídia, né? A mídia falou lá o que eles achavam. Que pra eles mim, eu tava com uma pessoa, entendeu? Era uma pessoa que era interessante, que tinha seu encanto. E por acaso aquela pessoa era mulher, gostava lá daquele jeito e tal. E eu achei. E rolou. E rolou. Sem fazer o alarde, não fui eu que fiz, nem ela. Aliás, né, eles falaram, ninguém contribuiu ali para dar depoimento, falar notícia, o que é, eu sou isso, sou aquilo, agora eu sou nada. Entendeu? Deixamos Foi natural. Pessoas, foi totalmente natural, né? Por que não? Mas enfim, tudo certo. Hoje né? você tá casada, solteira? Não, agora eu tô solteira. Mas você acredita no amor? Eu acredito. Maite? Acredito no amor, sou romântica, fico apaixonada. Sempre fui apaixonada. Me apaixonava, mas estava escrito na testa que não valia nada. E eu estava apaixonada, ia até, né? E depois caía do cavalo, mas sempre grandes histórias de amor. E você tinha aquela coisa, assim, das amigas, os atores, sei lá, dizer: Maite, você é uma mulher lindíssima, esse sujeito não vale pra você. Tinha gente que falava: não, pelo amor de Deus, isso não, agora não. Eu falei assim, você não sabe nada, deixa, a história é minha, deixa que eu faço o que eu quero e pronto, e depois caía do cavalo. Mas enfim, vivia, né? Vivia. As pessoas ficam com muitas cautelas e aí vivem menos, né? Dessas histórias de amor, uma filha. Uma filha. Uma filha e 4 netas. 4 menininhas pequenininhas, não é uma maravilha? Uma delícia. É muito gostoso, porque primeiro que o olhar de inocência é um negócio que enternece tanto, né? O coração da gente. Você vê aquela coisa que é puro, né? Puro. Aquilo é um negócio que não tem nesse mundo do jeito que tá. Se olhar aquela pureza, aquela bondade, aquela inocência, né? E tentar não estragar, fazer tudo para não estragar. Como é que a gente faz para não estragar isso aqui? Vai estragar, porque o mundo vai estragar, mas como é que a gente vai cuidando para durar mais essa coisa e para ficar dentro dela uma experiência boa, né? Que ela possa carregar pro resto da vida, assim. Estamos nesse estudo agora, né? Ô, Maite, você tem essa coisa artística em tudo, né? Eu, olhando suas redes também, você gosta, faz cerâmica, trabalhos artesanais, Mas é um hobby? Você faz pra valer? Uma hora fica pra valer, né? Se eu começar a fazer melhorzinho, né? A história do ir melhorando, né? Eu acho que quando a minha filha nasceu, eu pintava um pouco. Eu pintei quando eu era criança. Quando você fala pintar, pintar a tela? Eu pintava quando eu era criança, porque minha casa tinha... Minha mãe era secretária de cultura de Campinas, sabe? E aí a casa, às vezes, ficava cheia de quadros, assim, não tinha onde botar, botava tudo no chão da casa, ficava aqueles quadros. E eu ficava vendo aquilo lá, às vezes copiava queria fazer alguma coisa parecida. Margot. E queria fazer uma coisa parecida e aí um dia as minhas telas acabaram. Eu falei, acabaram as telas e tal. Eu falei, então pinta com outra coisa, não precisa ser tela. Tem caixa de papelão, tem tudo. Eu ia, madeira e tal. Um dia não tinha mais nada. Eu de birra, eu era mal criada. Eu pintei a parede do quarto de roxo e preto. Meu Deus. Tudo em relevo, assim. Tinta grossa, né? Grossa. Aí ela entrou e fez assim, não deu um sinal de espanto. Fez assim, que lindo! Que sabedoria! Que lindo, que ótimo! Parabéns! E ficou. Eu fui obrigada a ficar com aquela porcaria que eu tinha feito de malcriação, sabe? Que eu tinha feito de pura malcriação. Enfim...
Mas depois eu pintei também antes da Maria nascer, e aí quando eu comecei a amamentar não dava, por causa da tinta acrílica, era tóxica, não dava. E agora eu voltei a brincar com isso, né? Vamos ver. Mas você pinta, porque eu vi uns trabalhos também com cerâmica. É pintura só? Não, a cerâmica fui lá experimentar, né? Pra ver se eu gosto, que é uma possibilidade para daqui a pouco. Mas não dá pra fazer tudo porque eu não tenho tempo. Né? Não dá tempo. Mas a pintura eu tô gostando, vamos ver. Hoje você tá nesse trabalho de direção, que você falou que tá fazendo uma peça. Não, eu tô escrevendo, tô adaptando. Tá escrevendo, adaptando. Sob encomenda, um texto que é meu, um livro meu, que eu tô adaptando junto com uma amiga, porque ela tem mais distância, né? Ela não é dela, então... E ela faz melhor do que eu acho. Então, estamos fazendo de parceria. Maitê, fazer um ping-pongzinho com você, assim, alguma coisa que você se arrepende? Ai, não. Mas se um dia eu for escrever as coisas que eu me arrependo, tá tudo lá no pior de mim. Tem as coisas onde eu errei, onde eu escorreguei, onde eu devia ter feito diferente. Mas nem sempre o que a gente erra é o que a gente arrepende também, Não, sabe o que é? É que se eu soubesse naquela época o que eu sei agora, eu não teria feito, mas eu não sabia, claro. Né? Então, às vezes a intenção é ótima, mas você vai num ímpeto do teu jeito de ser e se equivoca por juventude, né? Em excesso, às vezes. Imaturidade, né? Você tem algum hábito silencioso, assim, aquele que ninguém vê e que você vai contar pra gente agora? Hábito silencioso. Eu falo muito sozinha. Maitê. E eu repito. Parece assim uma coisa... Como assim, repito? Eu repito. Eu já saquei que eu fico repetindo a mesma frase várias vezes. Assim, parece um papagaio alto em casa. Às vezes eu faço com sotaque nordestino, às vezes eu faço com sotaque italiano. Você tem algum bicho de estimação? Não, nesse momento não. Porque eu ia perguntar isso. Ele fica te olhando? Tem um cachorro, ele fica te olhando quando você fala isso? Não, porque não é para ninguém, assim. Aliás, é para alguém, inicialmente, e depois fico fazendo esse negócio. Não sei o que é isso. Me acalma, sabe? Eu faço. Não é muito consciente. Quando eu vejo... Você já está fazendo. Meio louca, né? É uma coisa esquisita. Tem algum papel que você já fez... ou que você fez e que, assim... Bom, isso eu acho que a gente meio que já falou, né? Você falou da Helena. Então, eu vou perguntar diferente. Algum papel que você gostaria de fazer e não fez? Ou no teatro, ou na TV, ou na rede social? O que eu estava pensando outro dia que eu gostaria de fazer? Eu tenho a Casa de Bernarda Alba. Eu gostaria de fazer a mãe da Casa de Bernarda Alba. Tem umas peças de teatro que eu acho que são muito interessantes e que deveriam ser feitas, porque elas falam de questões que são para sempre, sabe? Eu acho que é uma boa peça para fazer. Se tiver patrocínio e tudo, porque precisa para fazer direito. Fica a dica, né? Fica a dica, tá? Se alguém quiser, tá? Tô disponível e gostaria muito de fazer. Tem alguma coisa assim que tira a Maitê do sério? Muitas coisas me tiram do sério. Maitê. Mas assim, eu acho que os serviços, em geral, estão muito ruins. As pessoas fazem um mínimo e fazem torto, e fazem mal feito, fazem só para fingir que fizeram, né? E eu acho isso tão desonesto, tão equivocado, porque dá um sentido de orgulho próprio você fazer direito, mesmo que ninguém esteja vendo. Faça direito por você, para você saber que você está fazendo o melhor que você pode, que você é melhor naquilo. Faz um pouquinho mais do que os outros fazem, sempre um pouquinho mais, nunca um pouquinho menos, porque senão você passa o dia inteiro fazendo uma coisa mal feita, sabendo que você não serve para nada, que você está enganando o dia inteiro,
para você poder, depois de 9 horas, 11 horas, né, transporte público, não sei o que, chegar em casa e ter gasto o seu dia para nada. E aí se passam 80 anos assim? Que vida é essa? Não pode ser para isso que a gente veio. Aí você vai para a igreja e pede perdão? Ah, fala sério. Não dá, né? Isso te tira do sério, Maitê? Eu acho que é um contrassenso. É bobo. E eu fico explicando. Faz assim, ó. Faz assim, não custa nada. É mais legal. E tá cada vez pior isso, né, no Brasil. As pessoas não sabem nada, não querem fazer nada, tá com uma desesperança, assim, não sei. Isso me deixa muito... Fico triste, sei que as pessoas estão explicando errado o negócio. E é uma pena, né? Porque você vai para um... Não precisa ser assim. Você vai para outros países e não é assim. O sujeito quer fazer o melhor. Ele quer te atender da melhor maneira possível. Você vê que ele se sente bem de dar o melhor dele. E aqui a gente vê que as pessoas se sentem bem quando elas conseguiram te enganar. É quase um desrespeito, né? Assim, é um super desrespeito. Não, é um desrespeito. É um desrespeito com ele mesmo, com a própria capacidade dele, e um desrespeito com o outro. Né? E você se habitua. Você se habitua na malandragem. Maitê, hoje você... De todos os trabalhos, de tudo que você faz na sua vida, na sua rotina, né? Na sua rotina de mulher comum, na sua rotina de atriz, na sua rotina de vó, o que hoje está te dando mais prazer? Histórias da vovó Amy? O que você... É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, é o jeito que eu organizo o meu tempo. Tem coisas aqui que eu não falei que eu estou fazendo, que eu não acho que seja... Não vou contar. Mas elas eu organizo para que caiba tudo no dia de uma forma que não seja pesado, sabe? E é variado, bem variado, para não ficar pesado. E acho que tá bem arrumado, tá harmônico. Tá. Você voltaria hoje, eu não sei se isso é uma escolha sua ou se é alguma oportunidade que ainda não rolou, você faria novamente uma novela, um papel toda vez assim? Que rola um convite assim, eu gosto, sabe? É um desafio, né? Depende, né, do que for. Se for alguma coisa que te faça sentido, né, às vezes você recebe um convite para fazer uma coisa que aquele personagem, se tirar dali, não vai fazer muita diferença, entendeu? Aí, para que eu vou fazer aquilo agora, né? Posso ler um livro maravilhoso nesse tempo que eu ficaria lá me matando, estudando, esperando, me maquiando, usando um monte de porcaria na cara, sabe? Para que eu vou fazer isso? Uma coisa que não serve para nada, não contribui, não vai entreter as pessoas. Não quero, não preciso. Então, não. Mas se for um negócio legal, claro que sim. Como é que você vê hoje, culturalmente falando, porque a gente está falando de um novo advento aí que são as redes sociais, né? A cultura como um todo. Obviamente a gente acaba no assunto Maitê restringindo o escrito, o livro, a TV, o teatro, mas e o todo, né? Os influencers, as blogueiras, a turma da música, tudo mudou muito, né, Maitê? Quando você, no início do nosso papo, mencionou os elencos das novelas que você participou, né? É muito diferente de tudo que a gente vê hoje. Você tem um olhar positivo, negativo? Qual é a sua visão hoje do mundo, da cultura no nosso país, pelo menos? Eu acho que o mundo está em transição, uma transição muito rápida e que ninguém está dando conta. Então está todo mundo desesperançado. Ninguém sabe onde vai dar. A gente não sabe o que vai acontecer com o domínio dos bots, né? Dos
computadores, da inteligência artificial que vai dominar a gente. Nós vamos nos tornar escravos dessas máquinas que nós criamos, porque elas vão superar a gente e vão fazer o que nós fizemos com os animais, né? O que a gente fez? A gente enjaulou, colocou dentro de um cubículo para ele fazer cocô e comer no mesmo lugar, sem respeitar as necessidades territoriais. As aves não batem asa e a gente acha que está tudo certo, que a gente pode, porque a gente é melhor que eles, né? Como eles de fato serão melhores que nós, terão mais capacidade, menos necessidades que nós, parece, né? O Yuval Harari já previu que possivelmente será assim. Eles vão nos comandar à imagem do que nós fizemos, porque eles são feitos à nossa imagem e nós somos assim, nós fizemos nós subjugamos os seres que nós consideramos menores, né? Então a perspectiva é um pouco desastrosa. Por outro lado, se a gente usar essas máquinas para salvar o planeta da sujeira nas águas, do deflorestamento, do ar que está imundo, do clima que né, as calotas vão derreter, vai haver sendo agredido o tempo inteiro, né? Tsunamis terríveis, tempestades que vão destruir tudo e tudo. Mas se a gente conseguir reverter isso com a mesma tecnologia que a gente usou para destruir, se a gente usar agora para o bem, se a gente priorizar isso, porque não é uma prioridade com esses homens que estão aí, eles só pensam em guerra, né? Eles só pensam em guerra, mais guerra, mais guerra, mais guerra, mais poluição, que essas guerras também poluem, além de matar, né? Se a gente conseguir, por algum motivo, algum milagre, reverter a ordem das coisas e utilizar a tecnologia para salvar, aí pode ser que dê um jeito nesse treco, de uma maneira que a gente ainda não sabe qual é. Né? Então, eu evito pensar muito, porque como não sei o que fazer, né? Eu fico assim, querendo crer que vai virar, sabe? E dentro do teu nicho, né? Do teu métier, da classe artística, você acha que a gente tem mais oportunidades hoje? A gente tem alguém que você olha e diga assim, pô, essa pessoa é incrível. Robert Redford, mas ele foi embora. Resolveu ir embora, era maravilhoso, né? Nossa, que pessoa, né? Não, tem muita gente maravilhosa. Tem muita gente. As pessoas maravilhosas estão acanhadas. As pessoas que pensam de verdade estão acanhadas, porque elas não podem falar a verdade mais, né? Porque vem um batalhão de gente que não pensa, que só está cantando pra galera. Finge, né, que pensa assim, que pensa assado e tal, mas não refletiu sobre aquilo, não sabe nada. E tá lá cantando pra galera, pra receber like, pra ser aprovado, por carência afetiva, por os piores motivos. E saem batendo nos outros, né? E as pessoas que estão fazendo as considerações e elaborando, estão quietas, perplexas. Vocês têm uma opressão. Eu acho que elas não querem apanhar. Tem medo. Não dá. É muita porradaria que vem. Então, parece, né, que o mundo emburreceu. Só que eu acho que não. Eu acho que as pessoas só estão tentando encontrar um caminho onde elas possam fazer algo efetivo, sem só apenas apanhar. Falar sozinho e levar coice, e mais coice até morrer, entendeu? Não é um bom caminho. Então, a gente está no meio da ponte, olhando assim, sem saber ainda direito qual é o caminho. É um momento de transição. Talvez o caminho, então, seja começar pela criançada, com histórias da vovó Amy. O caminho é você criar.
Para de ficar julgando os outros, que cada um faz como pode. As pessoas, dentro da sua limitação, né? Todo mundo tem Claro. justificativa. Se você for perguntar para o sujeito que matou uma criancinha, cortou em 4 e comeu, ele tem um motivo. Ele vai te dar um motivo. Ele dentro dele, ele tem uma justificativa. Então todo mundo tem justificativa para tudo, mesmo que em algum lugar lá do canto da cabeça dele ele saiba que não é bem aquilo, mas ele não lida com esse lugar, ele lida com aquela justificativa que ele criou para se justificar, né? Então esquece, para com esse negócio de ficar julgando o outro, vai para dentro e cria, experimenta criar. Escreva poemas, canta músicas, faça versões para as músicas que você gosta, cria letras para as músicas que você gosta, faz que possam ser divertidas, só para divertir seus amigos. Aprende um instrumento, aprende a cozinhar, faz um prato para sua namorada, sabe? Costura uma fantasia de filó, de chita para tua filha, para tua neta, para tua... Não precisa, sabe costurar? Amarra, faz amarrações, sabe? Faz panos, desenha, tenta desenhar uma cadeira para você ver que difícil que é. Mas tenta. Depois você vai conseguindo, faz colagem, pega coisa que não sabe desenhar, pega um monte, recorta e tal, faz uma colagem, depois aquele negócio fica lindo, né? E você bota na tua sala e fica olhando, olha lá aquele negócio que eu fiz. E isso salva e ocupa tua cabeça de uma maneira limpa e também estimula a tua inteligência. Lugares do teu cérebro que não estão sendo aproveitados. E te tira um pouco da rede social, né? Que também é um bom negócio. E Maitê, qual o canal do YouTube que a gente te acompanha? O canal, eu falando aqui de sair da rede social e agora fazendo o oposto, mas né? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente precisa disso, eu também preciso, até para divulgar as peças, Claro. para divulgar as coisas. Mas então, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, você vai para um bom lugar. É o canal da Maitê e lá tem várias coisas. Tem esses produtos de limpeza, tem dicas de saúde, tem o que eu boto na minha cara. Eu não uso nenhum ácido. Não uso ácido, não faço um negócio de botox. E não faz, Maitê? Não. Meu Deus. Aqui. Entendeu? Ó, tá vendo? não faço. Assim, talvez devesse ter feito, mas você tem uma alimentação regrada. Mas acontece que aquelas porcarias que você bota na cara, aqueles ácidos, eles vão pro teu sistema. Entra no teu rim, entra no teu fígado. Então, a longo prazo, aquilo também te rouba a tua saúde, sabe? E aí eu tenho outras coisas que eu acho que podem funcionar e tal. Eu dou várias dicas lá, se quiser você usa, se não quiser também... Você que sabe, né? Dicas de harmonização, né, Maitê? Porque o povo tá se desarmonizando ultimamente, né? Se quiser, você usa. E aí tem lá as histórias da vovó M, que vão crescer. Tem história para tudo quanto é idade, história para tudo quanto tem histórias lindas, histórias que eu inventei e outras histórias que eu acho que são legais de ser contadas. E você veste o personagem da vovó que eu vi, né? Bota o óculos. Uma vovó louca, né? Uma vovó transada, uma vovó roqueira, né? A vovó meio Rita Lee, né? Eu falei isso aqui quando a gente estava vendo suas fotos, eu falei, ela tá lembrando a Rita Lee. Uma coisa meio assim. E que mais que tem? Tem as mulheres de fibra, né? No Instagram. Legal. Eu particularmente gosto muito. É muito legal. E o Instagram é eumaiteproenca, né? Não tem cedilha E o Eu Maitê Proenca voltou agora, então estamos retomando com todos esses vídeos interessantes, essas séries. Agora estou fazendo uma série também que é de grandes artistas plásticos. Então, eu falei do Rodin, eu falei do Kintsugi, que é um sistema de remendar. Por exemplo, isso daqui quebrou. No Japão, eles não jogam fora. Eles remendam com fios de ouro, com cola, e depois passam pó de ouro e vira uma coisa como quando a gente se quebra emocionalmente, que você se reconstrói e você fica mais forte.
e talvez mais bonito, porque agora você compreende melhor quem se machucou daquela maneira também, emocionalmente. Fica ali só a cicatriz, né? Fica só a cicatriz, que pode ser um aliado. E eles fazem isso com os pratos, com as travessas, com tudo. E você pode fazer com as suas coisas também. Eu fiz lá em casa, ficou lindo. Uma travessa que eu adorava. Eu falei, ai meu Deus, será que eu consigo e tal? Aí inventei uma cola lá, botei um pozinho que eu comprei de dourado, assim. Ficou uma beleza. Tá lá, e eu agora uso aquela travessa de kintsugi, que é... Então eu tô fazendo essa série que é de artes plásticas. Que eu escolho figuras interessantes, que tiveram vidas interessantes. Em geral, esses artistas tiveram vidas interessantes. E conto essas historinhas também. Tem um monte de coisa. Vai lá, que você vai gostar. Ela vai alimentando a nossa alma, né, Maitê? Nossa alma, nossa criatividade. Olha, foi um prazerzaço conhecer você pessoalmente. Que bom, que linda, bom. inteligente, uma brava mulher. Lembrando que o Café com Pimenta também, assim como a Maitê, está no YouTube, no Spotify, onde mais, Brunão? No Apple Podcasts e Amazon Music. A gente está muito famoso, tá? Mas tem que ir lá na Maitê. Vamos ver as histórias da vovó M e muitas outras dicas e coisitas dessa mulher linda, maravilhosa, empoderada, essa atriz, escritora. A gente fica aqui horas falando dos adjetivos que a gente pode atribuir a ela. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer muito grande. Obrigada aqui pela audiência. Obrigada a todos os meninos aí, que vocês não estão vendo, mas eu tô. Beijão.